Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por essa manhã, pelo estudo, no nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos reunimos aqui, Senhor, em Teu nome. Convidamos a Tua presença, Espírito Santo, sobre nós nessa manhã, nos dando sabedoria, entendimento, Pai. Pai, muito obrigado por esse dia, por esse momento, por cada pessoa, Senhor, que o Senhor trouxe aqui nessa manhã e que o Senhor vai trazer. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a bênção do Senhor, ó Deus, sobre a Tua igreja. Traga, Senhor, um reavivamento, reabilitação, Senhor, na vida dos líderes, das ovelhas, dos obreiros, Pai. No nome de Jesus, que a graça do Senhor, meu Deus, seja sobre nós. E que o Espírito Santo possa trabalhar em nós cada dia, Espírito Santo, para que deixamos o Senhor cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas. Sabemos, Senhor, que a volta do Senhor é iminente. E por isso, Senhor, precisamos investir e preocupar cada vez mais, ó Deus, em andar em Teus caminhos e anunciar o reino de Deus. Pai, nós pedimos ao Senhor a bênção, a proteção, a sabedoria e a graça do Senhor sobre as nossas vidas e sobre todos que estão aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pode se assentar. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Primeiro livro do Novo Testamento. Se tiver escuro e quiser acender a luz. Versículo 19. Eu vou ler o 18 também. Posso ler? O verso 18 é escrito assim: é chegado-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Então nós vemos aqui no versículo 18 que Jesus chegou, né? E falou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, Deus fez Jesus Senhor de todas as coisas. Jesus veio e pagou o preço na cruz, nos comprou, né, fez o trabalho dele aqui, e o Pai exaltou ele, dando todo o poder no céu e na terra. E Jesus ensinou os apóstolos a trabalhar e deu-lhes direção. Como que eles deveriam fazer? No verso 19 nós vemos que ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco. Né? Então ele deu não só aos apóstolos, mas à igreja dele, uma missão, que é de pregar o evangelho e de ensinar as pessoas a guardar tudo aquilo que ele nos tem ensinado. Tudo aquilo que Jesus nos ensinou, irmãos, está escrito na Escritura. Está fácil para nós hoje. Os apóstolos não tinham a Bíblia como nós temos. Hoje nós temos a Escritura. Então nós estudamos, aprendemos, ensinamos as pessoas. Aqui foi dado para a igreja, para mim e para você, uma ordem divina, que é pregar o evangelho e discipular, ensinando as pessoas as coisas de Deus. E nós, amados, precisamos nos esforçar
para cumprir essa ordem divina que Deus nos deu. Então, eu vou falar um pouco sobre a questão de discipulado durante esses 7 dias, durante essas 7 aulas. Algo que a igreja precisa e que nós precisamos desenvolver um discipulado para que nós ensine as pessoas a guardar tudo aquilo que nos foi ensinado, irmãos. E discipulado, irmãos, não é algo bobo. Discipulado é você investir em vidas. E o que mais Deus ama é quando você investe em vidas. Então, Jesus pagou o alto preço, morreu na cruz por causa de vidas. E nós, como os filhos de Deus, precisamos investir em vidas. O que tem mais de precioso nessa terra não é os diamantes, não é o dólar, não é a riqueza dessa terra. O que mais tem de precioso na terra é os seres humanos. E se um ser humano é importante para Deus, eu como filho de Deus entendo isso, por que eu não invisto em pessoas? Há uma necessidade da igreja voltar nos tempos bíblicos e começar a investir em vida. Houve uma distorção, uma falsa visão que não é de Deus, que a pessoa só quer vir na igreja e receber, mas ela esquece que foi dada uma ordem para ela. E de fazer discípulo, ensinar as pessoas a guardar tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado, irmãos. Então, nós precisamos abrir o nosso coração para investir em vidas, que é o que tem mais de precioso. Deus, sendo Deus, investiu nos seres humanos. E não foi pouco, irmãos. Talvez você pense, mas pastor, mexer com os outros é complicado. Jesus pagou um alto preço, irmãos. Tem alguém aqui que é maior do que Jesus? Não tem. Se Jesus pagou um alto preço, por que nós não podemos pagar um precinho pequeno? Para que alguém seja trabalhado, lapidado e seja um discípulo de Jesus como eu e você somos. Mas o egocentrismo, a preguiça, a falta de visão de Deus tem estado instalado no coração dos cristãos. E a urgência da igreja, irmãos, é a pregação do evangelho. O anticristo está aí à beira das portas, o sistema global está aí, a agenda mundial está preparada para a moeda única para 2030. Está aí. Mas a igreja não está tendo num coração que há uma urgência de pregarmos o evangelho e discipularmos pessoas. Nós, como igreja, não estamos enxergando, Senhor, gente, eu preciso preocupar com vidas. Eu preciso levar alguém a Cristo. Foi-me dado uma ordem. Quando Jesus falou assim, ide pregar o evangelho. É uma ordem divina porque foi Jesus que deu. E muitas vezes eu estou dentro da igreja e estou descumprindo essa ordem de Jesus. Por quê? Porque eu só preocupo comigo, eu não preocupo com pessoas. O maior galardão que o ser humano vai ter quando ele chegar no céu é por pessoas que você trabalhou com ela. Não é mais nada. O maior galardão, porque Jesus pagou o alto preço pelas almas, pela vida. E há uma urgência na igreja, irmãos, de pregarmos o evangelho e discipularmos as pessoas. Fazermos as pessoas ir até a Cristo genuinamente. Eu preciso ser discípulo para levar as pessoas a Cristo. Hoje, eu fico vendo a confusão que tem tido no meio dos cristãos. As pessoas vão para a igreja, converte, entrega a vida a Jesus, se torna, tem dons, tem chamado, mas não sabem usar o chamado e os dons para a edificação do corpo de Cristo. Se nós formos em Efésios 4, vai falar que os dons, os ministérios, irmãos, é para a edificação no corpo de Cristo. Hoje as pessoas se intitulam missionárias, nem sabem o que é um missionário. As pessoas se intitulam apóstolo, nem sabem o que é um apóstolo. As pessoas se intitulam evangelista, nem sabem o que é um evangelista. Alguns se intitulam pastor, mas nem sabem o que é um pastor. E aí está uma confusão doida dentro da igreja do Senhor.
onde é que está causando muita apostasia. E precedendo a vinda do Senhor Jesus, um dos maiores sinais são as apostasias. O que é as apostasias? São pessoas que tiveram dons, chamados, esclarecidos, e essas pessoas abandonam a fé em Cristo Jesus e começam a bater na igreja, falar mal da igreja, criticar a igreja. Aí, em vez deles trabalharem em prol da obra de Cristo, porque a igreja, quem construiu a denominação, a igreja é de Cristo, eles trabalham contra a igreja. O que é um missionário? O missionário é uma pessoa que recebeu de Deus uma missão. Qual? Ir pregar o evangelho. Aí as pessoas estão se intitulando missionário sem saber realmente qual é a função do missionário. E aí tem tido muitas confusões, irmãos, dentro da igreja. As pessoas se intitulam apóstolo, eu sou um apóstolo. Qual é a função do apóstolo? Ser enviado. Para quê? Ir pregar o evangelho. Aí as pessoas estão olhando o título, abraçando o título, mas não trabalhando genuinamente o chamado. Você vê que a questão de pregadores itinerantes hoje está muito difícil mexer, irmãos. Um pregador itinerante, ele vai para a igreja hoje de alguém, prega, bate no pastor, bate na igreja sem conhecer a igreja e fala que Deus mandou falar aquilo, sem conhecer o fundamento da igreja, sem saber genuinamente o que é um pastoreio. É muito fácil chegar e bater num pastor. Mas você já pastoreou a igreja, precisa saber o que é pastorear uma igreja? O quanto nós pastoreamos pela graça de Deus. Não porque somos bons, mas os pregadores itinerantes têm criado, os missionários têm criado, e de muitas igrejas, os falsos apóstolos, ou talvez nem sem falsos, têm até bom coração, mas por não entender, irmãos, qual a raiz do ministério que Deus deu a ele. E aí eles usam. Na verdade, hoje em dia, se você for para os evangelistas que tem, para os apóstolos e para os missionários nos dias de hoje, eles trabalham fora do chamado. Um apóstolo é enviado. Para que o apóstolo é enviado? Para o reino de Deus. Ok? E de pregar o evangelho. O missionário, ele é dado uma missão, o apóstolo é dado uma missão, o evangelista é dado uma missão. Mas os três receberam a missão de anunciar o evangelho. O que é o evangelho? A Bíblia afirma que o evangelho é o quê? Boas novas, boas notícias. Hoje eu vejo entre os apóstolos, missionários, evangelistas, alguns que se intitulam profetas, exortadores de igreja, de pastores. Deus fala. Mas a maioria, pode ver, dos pregadores itinerantes são exortadores de igreja, de pastor. Não fui lá e falei mesmo. Mas sem conhecer o fundamento, irmãos. E eu fiquei impactado quando o missionário Bruce France esteve aqui e ministrou nesse púlpito. Ele é missionário. O cara anunciou boas novas. O cara falou de Jesus no Evangelho de João de uma maneira que eu fiquei impactado. Isso é ganhar almas. Isso é trazer as almas para o Senhor. Isso é resgatar a alma das garras de Satanás, irmãos, e trazer para o braço do Espírito Santo. Aí eu pensei, o cara exerce o chamado dele de acordo com a vontade de Deus. Eu posso exercer ministério fora da direção de Deus e achar que estou na direção de Deus. Se você estudar a palavra evangelista, o que o evangelista é? Anunciador das boas novas. Olha que coisa maravilhosa.
Então o apóstolo, o evangelista, o missionário, todos são chamados por Deus para anunciar as boas novas, para anunciar o evangelho genuíno. E as pessoas, por não trabalhar o chamado, por não conhecer genuinamente, ou por ser ensinado errado, tem trago muitas confusão dentro da igreja. Por isso a importância do discipulado, da liderança e do discipulado das ovelhas. Porque hoje em dia, até numa programação que você faz com as pessoas, você fala, gente, busca trazer pessoas que não são convertidas. Mas a pessoa vai lá, chama uma pessoa que está na Batista, uma pessoa que está na Assembleia, uma pessoa que está na Quadrangular. Para quê? A pessoa já está na igreja dele, gente, deixa ele lá. É proibido lançar fundamento onde já foi lançado. Se a pessoa está na igreja dela, deixa ela quietinha. Lança o fundamento onde alguém não recebeu o fundamento ainda. Lança a palavra de Deus onde alguém não recebeu. Ou se recebeu, Satanás tirou ela do caminho do Senhor, ela desviou, e você vai ser um instrumento de Deus para resgatar ela de novo. Aí você faz uma programação, um culto profético, você não vê as pessoas chamarem pessoas que não são convertidas. Ah, vou chamar minha amiga lá da Batista. Não, para quê? Estamos lançando fundamento onde já foram lançados. Nós precisamos ter essa consciência. Eu vim de Deus amor, irmãos. Mas eu precisei trabalhar, me lapidar, para mim trabalhar dentro da visão da igreja da Betânia. A Deus Amor trabalhava com o quê? Quando eu ia lá, não era convertido, mas eu frequentava. Então você aprende aquilo ali com voto, não é isso? Com revelação. Mas a Betânia não trabalha com voto e nem com revelação. A maior revelação é a Escritura. Claro que Deus usa as pessoas em profecias, mas você não pode fazer isso de doutrina, como muitas igrejas fazem nos dias de hoje. Então eu preciso o quê? Alinhar com a visão da igreja e abraçar a visão da igreja e trabalhar. Hoje, vem as pessoas de outras igrejas de denominação, se elas forem líderes, elas querem liderar aqui, ok, na igreja onde é que eles vão. Isso em geral, em todos os lugares, irmão. Mas elas querem trazer algo que elas trouxeram de outra igreja para a igreja. Não, eu preciso estudar a visão. Qual é a visão da igreja, irmãos? Invista na visão para cumprir a missão. A Betânia foi dada qual visão? Isso. Agora, quem tem investido nas células? Isso é algo para você pensar. Você tem buscado investir na célula? Pastor, não. Mas é a visão que a igreja Betânia trabalha. Eu vou explicar isso aqui depois, irmãos. Se eu invisto nas células, eu cumpro o quê? A missão. E qual é a missão? Qual é a missão? E de pregar o evangelho. Onde é que nós precisamos despertar para abraçar a visão? E aí, as pessoas que vêm de fora não conhecem a visão e às vezes não querem abraçar a visão. E o discipulado vai ser importante para alinhar as pessoas. O que é um pastor? O pastor ele recebe o dom de governo, irmãos, para direcionar a igreja. Cada um tem um chamado por Deus. E para ensinar a igreja como que Deus quer que trabalhe. Isso é muito importante, ter o coração aberto para isso. Então a visão da igreja é célula e a missão é pregar o evangelho. Se você frequenta uma célula, você está cumprindo a visão. Se você chama alguém para vir numa célula, você está cumprindo a sua missão, que é pregar o evangelho. Eu vou te explicar isso aqui, como é que isso aqui é bênção e as pessoas não estão valorizando a célula. Não estão valorizando, irmãos. A célula é bênção. O pastor precisa trabalhar? Sim ou não? Sim. Os líderes precisam trabalhar junto com pastores. Mas hoje o pastor está indo aqui e as pessoas que lideram estão indo para cá. Não estão tendo compromisso
da submissão, porque é o pastor, irmãos, apóstolo, profeta, evangelista, pastor. O pastor está, onde é que está a aliança? É uma aliança que Deus coloca aquele pastor e faz uma aliança com a denominação. Depois vem o mestre. Não é porque é pequenininho o mestre não é importante. O mestre é importantíssimo demais. Mas o mestre que vem de Deus mesmo. Não é o mestre que acompanha outras pessoas, não. Que vem de Deus mesmo. Então o pastor precisa trabalhar dentro da visão, mas os líderes, o líder de louvor, o líder de célula, as pessoas que lideram, precisam abraçar a visão. Ah, pastor, hoje está muito difícil mexer com célula. Ah, pastor, hoje é muito... Irmãos, tudo que você for fazer para o Senhor é difícil. O mundo não quer que você faça nada para Deus. E se você olhar a dificuldade, você não cumpre a chamada que Deus te deu, a direção, a ordem, e de pregar o evangelho. Lembra que nós estamos entrando na apostasia, irmãos. As pessoas vão rejeitar os verdadeiros ensinamentos porque querem ensinamentos que agradam o coração deles. Pastores hoje em dia não estão buscando do Espírito Santo. Espírito Santo, qual é a mensagem para essa noite? Estão indo no chat GPT, pastor, chat GPT, hoje eu vou pregar essa noite, tal, me dá uma mensagem. Vá lá e pega a mensagem e vem para o púlpito. Quem está por trás da IA? Os anjos caídos. Aí você vê muitos pastores estão pastoreando, mas não são de Deus. Não estão andando segundo a vontade de Deus. Onde que Deus vai precisar passar uma peneira. Agora, o pastor precisa trabalhar sim, mas a liderança precisa trabalhar com o pastor. Porque a liderança trabalhando com o pastor vai induzir as ovelhas a trabalhar também. Se o pastor trabalha e a liderança não trabalha junto com o pastor, não tem como influenciar os novos convertidos, não tem como influenciar as ovelhas. Tem as programações, as pessoas que têm títulos na igreja, não vêm, não participam, não têm interesse. Como que vai influenciar um novo convertido que chegou na igreja? Não tem como, irmãos. Discipulado, você sabe por que é um discipulado genuíno? É você influenciar as pessoas com a sua vida, com a sua atitude. Discipulado, irmãos, não é você mandar em ninguém, não é você ser chefe de alguém, igual eu já vi. Discipulado não é você reunir grupinho, ou você reunir com uma pessoa e ficar com fofoca, não. Onde há fofoca, existe demônios. Uma das primeiras coisas que você vê a operação de demônios dentro de uma igreja é o espírito de fofoca, porque contamina, é podre. E um cristão genuíno, ele não faz fofoca, ele não participa de fofoca, porque ele tem a ciência que fofoca é demoníaco, fofoca apodrece o ambiente, atrapalha o ambiente. Jesus não era fofoqueiro, os apóstolos não eram fofoqueiros, nós não podemos ser fofoqueiros, porque a base de inspiração primeiramente é Jesus e os 12 apóstolos. Discipulado não é fazer fofoca, não é a pessoa chegar, pastor, eu quero comprar isso aqui, eu posso comprar? Não, pastor, não. O discipulado, você que me discipula, eu posso comprar esse tênis? Não, isso não é discipular ninguém não, irmãos. A pessoa tem que ir a quem? A Jesus. Dobra o joelho em casa, ensina a pessoa a dobrar o joelho em casa. Não, irmão, você quer comprar o tênis? Sim, eu não sou Deus, não. Ora a Deus primeiro. Se Deus falar comigo, eu te falo com você. Mas você precisa buscar Deus. Você precisa levar a pessoa a Cristo. Aí eu vejo uns discipulados que as pessoas querem mandar nos outros. Quer direcionar os outros. Ok, pode orientar, irmãos, mas não mandar. Porque se você está mandando, a pessoa depende de você, ela não está dependendo de Cristo. Aquilo que eu já ensinei, todo grande, pessoas que são usadas para de Deus, não é para você idolatrar. A pessoa é usada por revelação, por profecia, você colar na pessoa e ficar puxando o saco daquela pessoa. Não é não, irmãos. Aquilo ali é para você ter como espelho. Aquela pessoa é usada, eu posso ser usada como ela. Vou estudar o que ela faz para ser usada daquele jeito. A cada um é dada a medida da fé, tem gente que são altos. Talvez eu possa querer ser usado de um jeito e eu não recebi aquilo de Deus. Porque cada um tem um chamado. Tem um chamado para a cidade, chamado para estado, chamado para país e chamado para as nações.
Eu preciso estudar e buscar ser como aquela pessoa. Então, o pastor trabalha, mas os líderes precisam trabalhar junto com o pastor. Para que nós influenciamos os novos convertidos. Senão fica difícil influenciar. E o líder precisa tomar cuidado de formar no discipulado, irmãos. Não trazer seguidores para ele. O maior racha que tem dentro das igrejas é quando você forma panelinha. Porque se aquele líder sai, as pessoas que ele lidera saem com ele. Se o pastor faz a panelinha, quando o pastor vai embora da igreja, as pessoas querem sair da igreja também. Porque aquelas pessoas estão seguindo o pastor, não a Cristo. É errado isso, irmão. Você está formando seguidor para você. E no discipulado eu preciso tomar o cuidado. Gente, eu não posso formar seguidores para mim. Eu preciso formar seguidores para Jesus levar as pessoas o quê? A Cristo. Invista em discipular alguém, mas leve essas pessoas a Cristo. Não forma seguidores. Aí hoje, é notório em várias igrejas que eu vou, irmãos. Líderes de alguma área formando seguidores para eles. Se aquele líder decide rebeliar contra a denominação, se aquele líder cai em pecado e o pastor for corrigir ele acha que está certo, vai embora. E um monte de seguidores que porque não está seguindo a Cristo, está seguindo o homem, estão segue aquele líder. E talvez Deus dando a oportunidade de levantar a pessoa naquele ambiente para ela fazer e ser diferente no lugar daquilo que começou a andar carnalmente. É notório dentro da igreja. As pessoas se preocupam muito com culto. Precisamos se preocupar. Aí já vai a questão de liderança e de pastores. Mas não estão preocupados em discipular alguém. Em discipular ninguém. Irmãos, precisamos investir em vidas. Discipular alguém, acompanhar alguém, é você investir em vida. É o maior galadão que nós vamos ter. Mas não faça isso por causa do que Jesus vai te dar. Faça por amor, porque você quer ver aquela vida sendo formada e ser usada por Deus. A visão de discipulado em alguns lugares foram muitas mudadas. E precisa trabalhar o discipulado? Precisa. Jesus trabalhou com os apóstolos quantos anos? Não foi 3 anos? Nesses 3 anos, Pedro errou com Jesus? João errou com Jesus? Erraram, irmãos. Por quê? Porque discipulado leva o quê? Tempo. Se você quer discipular alguém, você precisa ser uma pessoa que tenha paciência. Sem paciência, você não consegue discipular alguém. Se você quer discipular alguém, você precisa ter amor no seu coração. Porque sem amor, você não consegue discipular alguém. Se você quer discipular alguém, você precisa ter um propósito, onde você quer levar aquela pessoa a chegar. Porque se você não tiver propósito, você não consegue. Se você quer discipular alguém, você precisa entender que há os desafios, irmãos. Jesus passou por grandes desafios e venceu, e nós somos chamados a ser participantes da cruz de Cristo. Tudo que nós formos fazer para Deus, existe desafios. E se eu entender que para mim discipular alguém eu preciso ter paciência, porque mudança leva tempo, não é da noite por dia. Às vezes a pessoa está 50 anos na igreja, ela não mudou, ela pega alguém para discipular, quer que aquela pessoa dentro de 3 meses muda. Não, não é assim, igreja. Tem que ter o amor, a paciência com a pessoa. Mudança leva tempo, irmãos. O emocional dos seres humanos não são igual. Eu sou forte emocionalmente, mas eu posso pegar alguém que é fraco emocionalmente, que Satanás consegue derrubar ela fácil.
E eu preciso ter o quê? A paciência de ter o carinho de trabalhar aquela pessoa. Um diamante, quando você pega ele na terra, ele está bruto, ele está violento. Você olha, você não vale nada, mas para você lapidar ele, o lapidador coloca, vai devagarzinho, joga água, tal, para não queimar, para não estragar o diamante. Assim é um ser humano. E um ser humano tem mais valor do que montanhas de diamante, igreja. E nós não estamos valorizando pessoas. Precisamos abrir o nosso coração para servir genuinamente. Por que eu estou falando aqui de discipulado? Porque essas mensagens vão ser discipuladas para você aprender a discipular alguém. Quando Deus te der alguém para discipular, você vai saber como trabalhar aquela pessoa. Alguns genuinamente querem ser discipulados. Alguns não querem. Deus vai te dar o entendimento. Se a pessoa quer, investe. Se não quer, não precisa quebrar a cabeça. Porque se não estiver aberto para receber do Espírito Santo, não tem como. Nós não conseguimos transformar caráter de ninguém se a pessoa não abrir o Espírito Santo. Então, discipulado, irmãos, não é você ensinar conteúdo. Eu posso dar uma revistinha desse que eu falando, tal. Chegou uma pessoa na igreja, você discipula ela, tá? Eu vou lá, ensino ela a revistinha. Mas eu vivo o que eu ensino. Então, discipular não é você ensinar conteúdo. É vida na vida. É você chegar perto da pessoa, irmã, você está passando por dificuldade? Começa a jejuar e ora jejua. Porque você já teve várias experiências jejuando e orando. Aquele dia que eu estava passando mal, eu passei tão mal. Deus me deu uma direção para fazer o jejum. 50 no jejum, passei um mal terrível. Mas eu estou colhendo bênçãos abundantemente do jejum que eu fiz. Então eu posso falar com o seu irmão, pode jejuar sim, que vai dar certo. A princípio parece que está dando errado, mas depois Deus abre as comportas do céu e aquilo vem, igreja. Mês passado eu fiquei surpreso com Deus e esse mês de novo. Então, discipulado não é ensinar conteúdo. É o quê? É vida na vida. Jesus fazia e ensinava os apóstolos faziam e ensinavam. Então eu preciso fazer e ensinar. Viver e ensinar. Eu estou dando aqui só uma passagem aqui, mas depois nós vamos entrar especificamente nesses assuntos. Então, se Deus te colocou para liderar, por exemplo, igual o Luênia e Paulinho está com jovens, se vocês não tiverem paciência, não tiver o amor que precisa ter, não tiver um propósito, gente, foi dada uma missão, existe um propósito e eu preciso cumprir esse propósito. Dentro do propósito que Deus te dá, da missão que Deus te dá, existem os desafios. Mas se você olhar os desafios, você abre mão. Irmão, nada, guarde em seu coração, nada que você for fazer para Deus, Satanás não vai se opor a você. Agora, você não pode olhar para a oposição de Satanás. É por isso que depois eu vou dar como acessar o mundo espiritual no final dessas aulas. Você precisa olhar quem você é em Cristo Jesus. A autoridade que você tem. A não ser que você não converteu genuinamente. Mas se você é uma pessoa que é convertido genuinamente, existe uma autoridade sobre você. Quando Jesus falou assim, eis que vos dou o poder, irmãos, ele não está dando para o mundano, ele deu para o cristão. Nós não estamos sabendo acessar o poder que Deus nos deu. E vem um desafio, em vez de nós buscarmos de Deus, Deus, qual a direção para me enfrentar e passar por esse desafio? O que as pessoas estão fazendo? Desanimando. Aí você vê os foguetes lá, no mundo espiritual. Conseguir desanimar um cristão hoje, de cumprir o propósito que Deus deu a ele. Porque nós colocamos... É assim que eles fazem, irmãos. Se Deus permitir você ver no Espírito, você vai ver. Nós colocamos uma barreira, um desafio diante deles e eles desistiram. Mas os demônios não desistem de nada, irmãos. O demônio, quando ele fala... Quando Satanás fala com os príncipes, vai falar assim, ó, demônio, você é encarregado de colocar a barreira. Vamos supor aqui, vou usar o Lúcio tem o chamado dele. Satanás estudou a vida de Lúcio e falou assim, ó, demônio, você é encarregado de paralisar o chamado do Lúcio.
Você acha que aquele demônio, irmão, vai brincar? Vai tratar isso como brincadeira? Não, ele vai investir pesado. Para quê? Para o chamado daquela pessoa. Para que aquela pessoa não cumpra a missão que Deus deu a ela. Mas os cristãos esmurecem fácil. Porque os cristãos não falam: Satanás está se opondo a mim, mas eu vou me se opor a ele também. O que Pedro falou com Jesus? Jesus, não vai para a cruz não, Senhor. Quem tinha dado Jesus a direção de morrer na cruz? Deus Pai. O que Jesus falou na mesma hora? Jesus detectou: opa, isso não é Pedro que está falando, é Satanás. Para trás de mim, Satanás! Então os cristãos não estão usando autoridade, irmão, buscando em Deus, como Satanás está se opondo a mim. Mas eu vou se opor contra esse demônio e ele não vai me paralisar, porque eu sou de Deus, tenho poder, tenho autoridade, sou ungido, sou chamado por Deus. Tenho o Espírito Santo dentro de mim, que é o próprio Deus vivo, igreja. Os cristãos não estão usando o poder e a autoridade que Deus deu a eles. Coloca os demônios lá na altura e o Espírito Santo desse tamanhozinho, sendo que tudo que foi feito houve a participação do Espírito Santo. Não podemos, igreja. Como vai ter um avivamento? Como vamos ser ganhador de almas? Como vamos cumprir o propósito de Deus? Se nós desfalecemos na fé qualquer coisinha. Precisamos deixar ser criança. Criança que é assim. Qualquer coisinha faz birra, irmão. E precisamos amadurecer. Eu sou um cristão, discípulo de Jesus. Eu sou um crente. Irmãos, precisamos. Vamos parar com esse negócio de ficar, tô fraco. Não, irmão, para com isso, tá fraco, vai cuidar da vida espiritual. O crente, ele tá fraco quando ele está cuidando da vida espiritual dele, ele se torna forte. Mas se você está cuidando da vida espiritual, você está fraco, você não está fraco, porque Deus está do seu lado para te conduzir e te dar o livramento. A não ser que você não dependa de Deus para nada. Aí você não está fraco, você está na carne, carnal. Carnal não, uma pessoa, um crente carnal, ele não consegue ser, irmãos, firme nas coisas de Deus. Não consegue. Se o cristão não jejuar, se o cristão não orar, se o cristão não investir em aprender a palavra de Deus, se o cristão não buscar ter comunhão, ele se torna carnal. O carnal não consegue caminhar. A primeira coisa, quando eu converti, eu falei assim: como que eu cresço espiritualmente? Comece a jejuar, estuda a palavra, tem uma vida, Giovanni, vigilância. É os pilares, irmãos. Deus deixou toda a ferramenta para o cristão, mas se ele não aplicar, ele não consegue, não. Tô carnal. Então, quer dizer, a partir de hoje você vai decidir: não vou ser um crente mais carnal. Espírito Santo, o que eu preciso fazer? Bora, vai jejuar, vai ler a Bíblia. Pastor, não estou conseguindo orar, irmãos. Abra um jejum e canta os louvores ao Senhor. O véu foi rasgado, igreja. O Espírito Santo pode descer de você, sobre você, dentro do banheiro, na sala, lavando vasilha, varrendo casa, e você ser cheio do fogo de Deus, e a frieza sair, o demônio que te segura, você sair, e você ficar cheio da presença de Deus. O véu foi rasgado, igreja. O que entristece a Deus, que quando as pessoas estão no mundo, elas têm grandes fervores para as coisas do mundo. Quando elas convertem, elas não têm fervor nas coisas de Deus. Por que Paulo se tornou o apóstolo de Cristo? Quando ele era mundano, ele era fervoroso em perseguir os cristãos, em matar os cristãos, em seguir a religião dele. Quando ele converteu, ele mudou, deixou de seguir o capeta e começou a seguir o Espírito Santo. Se na outra hora ele era matador de cristão, a partir de hoje, eu vou ser um ganhador de almas para Jesus. E foi o que ele fez, irmãos. Teve suas dificuldades, teve os desafios, teve, mas nunca recuou para trás. É por isso que a Bíblia fala que Deus não se agrada daquele que coloca a mão no arado e volta para trás. Deus não se agrada. Recuar para trás, irmão, não faz parte de Deus quando Deus te dá uma missão.
Se você discipula alguém, você precisa cobrir aquela pessoa de oração, para que a mente dela seja aberta e ela compreenda os ensinamentos, as direções. Você precisa ser uma pessoa acessível. Se você está discipulando, a pessoa te mandou uma mensagem, te procurou, dá atenção. Tem gente que é muito ansioso, irmãos. Mas a gente precisa detectar no espírito se a pessoa tem ansiedade ou não e saber trabalhar com as pessoas. E levar elas a Cristo, para que a ansiedade vá embora. Precisamos ser constantes. A igreja de Betânia é uma igreja que tem a visão de célula. Então nós precisamos chegar um novo convertido, que eu tenho interesse de discipular eles. Hoje as pessoas estão na igreja, mas estão preocupadas só com elas. Irmãos, tem problema na sua vida que vai acabar, sabe como? Quando você começar a fazer as coisas para o Senhor. Sabia disso? Tem coisas que Deus não... Você vai orar até ficar contente, reganhado e não vai receber a resposta de Deus, porque às vezes Deus já falou, minha filha, meu filho, cuida das minhas coisas que eu cuido da sua. E a pessoa não está nem aí para pegar a direção e orientação do Espírito Santo. E aí ele quer fazer na força dele, aquilo vira um peso, vira um cansaço, e chega um ponto que a pessoa desanima, nada dá certo. Não é que nada não dá certo. É porque você não segue o que o Espírito Santo te direciona. A igreja precisa abraçar, a liderança precisa abraçar. Nós precisamos, irmãos, eu estou falando algo sério, nós estamos falando de almas. Se em igreja, pelo amor de Deus, se Deus permitir vocês verem o tanto de almas que vão para o inferno, sangue de Jesus tem poder, igreja. E as pessoas que estão indo para o inferno, irmãos, estão indo para a eternidade. É muito sério. Famílias inteiras sendo julgadas no lago de fogo. Satanás tem tido êxito em trabalhar, em levar almas para o inferno. E às vezes os cristãos não estão tendo êxito porque estão preocupados consigo, estão preocupados com os seus problemas, estão preocupados com suas coisas. Irmãos, nós não podemos confundir minha vida pessoal com o meu chamado. Você acha que o pastor não tem problema, não? Tem muitos, irmãos. Mas se eu pegar e parar, vou parar porque eu estou com um problema hoje, minha cabeça está doendo, lá na obra lá deu problema, não sei o que lá. Eu não vou exercer o meu chamado está acima da minha vida pessoal, porque é uma missão que Deus me deu, e no dia do juízo Deus vai requerer os dons e o ministério que Ele colocou na minha mão. Quem tem um chamado de Deus, irmãos, não é brinquedo, não. É muito sério. As pessoas não estão pensando nisso, não. Lembra de Benihim que eu contei aqui que ele estava pregando muito sobre prosperidade? Que ele teve um sonho que foi um pregador entrou, outro pregador entrou, outro pregador, o Senhor só fez assim. Os anjos veio, pegou, levou aquela pessoa para o inferno. E aí Benihim foi caminhando. Na hora que chegou perto do Senhor, o Senhor só falou com ele lá, olhou para ele sério, só falou assim, não me decepcione. Com um pouco ele voltou, ele acordou. Ele falou que a partir daquele dia, ele voltou a ministrar o evangelho genuíno. O reino de Deus foi trago para a terra. Eu posso viver nessa terra, ter as coisas assim, ser abençoado. Mas cá, firme no Senhor. Irmãos, o arrebatamento não vai esperar você preparar, não. Vou me preparar para me ser arrebatado. Do dia a hora você não sabe. Você tem que cuidar da sua vida espiritual todo dia. Senão você não vai conseguir. O arrebatamento será num piscar de olho. Se você é um discipulado, busque ensinar as pessoas com exemplo de vida. Se você discipula alguém, e se você está na igreja e quer ver vidas salvas, busca influenciar as pessoas com a sua vida. Se você é um discipulador, você precisa orar para as pessoas, ser acessível, ser constante. Agora, e quem é discipulado por alguém precisa ter humildade para aprender. Qual as grandes dificuldades que a igreja hoje está um rodízio? Tem muita gente de outras igrejas. As pessoas que vêm de outra igreja, elas não querem aprender.
Elas querem fazer do jeito dela e às vezes do jeito dela naquela igreja não vai dar certo porque não é a direção de Deus. Para cada denominação, o Espírito Santo dá uma direção. A ovelha chegou aqui da quadrangular, ela vai vir com a mania da quadrangular, já está impregnado nela. Se ela não tiver a humildade de parar, como que a Betânia trabalha? A Betânia trabalha assim, então vou buscar enquadrar naquilo ali. Ela não consegue romper, como porque ela se rebelia também. Mas eu e você que estamos aqui, irmão, se Deus te trouxe aqui, é para isso mesmo. Porque Deus quer que você discipule alguém, Deus quer que você cuide de alguém, Deus quer que você investe em alguém. Deus vai colocar, pode ter certeza, irmão, alguém para você orientar e você vai orientar com a sua vida. Só eu te dar essa revistinha, eu discipulo e tá. Se você só passar a revistinha para a pessoa, não vai mudar nada. Porque tem discipulador que fala, não, irmão, se orar dá certo, mas aquele discipulador não ora pipoca nenhuma. Ora nada. Não, irmãos, seja fiel nas programações da igreja, porque na comunhão o sangue de Jesus nos purifica. Na comunhão pode sair uma palavra que encher de você de fé, e você sair daquele lugar naquela noite, ele cheio de fé. Talvez o dia que você foi, é o dia que você não foi, é o dia que você ia receber a palavra-chave e não recebeu. Irmãos, eu tenho muitos com problema na igreja, que pastor, eu estou passando por isso. Estou com vontade de dar um chute nessas pessoas, mandar longe. Porque tem as células de casais e eles não vêm depois de trazer o problema, mas não querem aprender como trabalhar o casamento, igreja. Eu posso falar do meu casamento pela glória de Deus que é abençoado. Juscelio também pode falar que é abençoado. Miltinho Cida está aí como exemplo. Aí quantos anos de casado, Miltinho? Cida. 49 anos de casado. Tem experiência para passar para os casais da igreja ou não tem? Sim ou não? Tem. Mas os casais novos que estão aí mundando não querem vir aprender. Vou separar. Então separa para lá então. Não quer aprender? Vai fazer o quê? Sério, irmãos. Quantos casais estão com o casamento deles está no inferno danado. Aí Deus dá umas mensagens direcionadas, abençoadas, e as pessoas não entendem, não valorizam. Sabe por causa de quê? Porque eles não pensam assim, gente. Miltinho está lá na célula, tem a bênção sobre o casamento dele. O pastor Giovanni tem a célula, tem a bênção sobre o casamento dele. Juscelio e Tâmara tem a bênção sobre o casamento dele. Unção é transferível, irmãos. Aquela unção daquele pessoal, quando estiver orando, pode entrar no meu casamento e remover as pombagiras, remover o espírito de prostituição, e remover o espírito de contenda, e mudar o casamento da pessoa. Mas as pessoas não valorizam o que Deus dá para eles. Irmão, isso não é invenção do pastor, eu não vou colocar nada aqui se Deus não me mandar, não. Que se eu for olhar a minha cara, eu não fazia nada, só vim aqui pregar domingo à noite e acabou. Se a direção do jovem está aqui, porque Deus tem algo a fazer através dos jovens. Os jovens velhos da igreja que são mais velhos precisam honrar o trabalho também, investir no trabalho. Mas as pessoas estão se achando autossuficientes, eu não preciso disso. Quantas pessoas que querem pregar na igreja, querem crescer na igreja, mas não têm o carinho, a humildade divina na escola bíblica aprender. Aqui na escola bíblica nós falamos coisas do dia a dia, base. A igreja Betânia não trabalha com revelação nem profecia, não. A igreja Betânia trabalha com as escrituras. Base. Se você aprendeu a escritura e aplicou na sua vida, pode ter certeza que vai dar certo, irmãos. Se não está dando certo, o erro não está em Deus, o erro não está na igreja, está em você. Você não está aplicando na sua vida aquilo que não é ensinado. E eu falo isso sem temor nenhum, irmão, porque na visão, quando eu vi a igreja arrebatada, o que o Senhor falou comigo? Eu cheguei lá diante do Senhor. Nós entramos assim no trono de glória, o Senhor no trono de glória lá, milícias de anjos com armaduras douradas, lanças de ouro, escudo de ouro, tudo vestido de ouro, e a igreja passava perante aqueles anjos para prestar conta ao Senhor, e eu preocupado, quando eu cheguei diante do Senhor, o Senhor falou comigo, Giovanni, meu servo, não se preocupe, porque tudo que eu tenho colocado no seu coração para você ensinar na igreja, vocês têm ensinado. Eu não vou cobrar o sangue de ninguém das suas mãos, porque você tem sido fiel naquilo que eu tenho colocado no seu coração. Foi a visão, irmãos. Eu vi muitos aqui visita, vi um monte de gente lá na igreja lá, vi os galardões de alguns que estão aqui lá na igreja que receber, e vi pessoas com as vestes brancas, pecado escondido, e vi pessoas sem as vestes, sem coroa.
Mas eu estou em paz porque eu tenho dado tudo. Irmãos, eu não trago nada se não for o Espírito Santo. Porque eu sou pregador, irmãos. A minha graça de mestre, eu tenho bilhões de pregação. Eu posso olhar para esses vasos de flor aqui e o Espírito Santo trazer um texto e eu me inspirar numa pregação. Mas não é porque que eu não gosto, quando eu vou pregar, que os outros vêm falar comigo problema. Porque às vezes eu vou falar sobre aquele assunto, aí você chega na porta e diz, pastor, não sei o que é. Ah, meu Deus do céu, não vem falar problema, não deixa eu me pregar primeiro. Escuta a palavra primeiro, porque o carro-chefe é a palavra. Aí você pode pregar, falei que o pastor tem lá na porta, o pastor pregou aquilo. Porque tem gente que vem para a igreja, irmão, com escudo. Eles não querem ouvir Deus. Eles querem ouvir comichão no ouvido. Eles querem ouvir aquilo que agrada o coração deles. Nós vamos discipular as pessoas não querem ouvir o que Deus tem para elas, querem ouvir o que agrada o coração. Isso é Bíblia, sim, a Jeremias. Deus permitiu Nabucodonosor tomar o povo lá, prendeu o povo. Jeremias, ora a Deus, que Deus falar com nós, não vamos fazer. Irmãos, Deus falou que é para você se entregar a Nabucodonosor, porque a justiça dele que está sendo aplicada sobre vocês por causa da rebeldia, por causa do pecado. Não ora lá, Jeremias, o que Deus falou não fazer? Eu orei lá, jejuei, Deus falou que é para você se entregar a Nabucodonosor. O que o pessoal fez? Marrou Jeremias, falou, não, isso não é de Deus não, nós vamos para o Egito. E saiu puxando Jeremias para o Egito, irmão. Chegou lá, amarrou Jeremias lá no Egito, num toco na praça lá. Deus foi e colocou no coração de Nabucodonosor, agora você vai lá, vai invadir o Egito. E todos os hebreus que estiver lá, passa a espada, mata todos. Mas existe um homem que está lá no pátio, amarrado no pátio, ele usa uma capa. Nabucodonosor deu ordem para o capitão dele. Naquele homem não toqueis, porque aquele homem é um homem ungido de Deus. E o que aconteceu? Nabucodonosor invadiu, matou todo mundo lá. Só Jeremias foi lá, soltou Jeremias. Você tem liberdade para seguir o seu caminho. Por que aquele povo fez isso? Comichão no ouvido. Então, quando você vem à igreja, você tem que vir sem escudo. Deus, eu vou lá. Deus nos constituiu rei e sacerdote. O que muitos cristãos fazem hoje? Não exerce sacerdote antes de vir para a igreja. Deus, eu vou na escola bíblica, mas eu neutralizo toda a carnalidade do pastor e toda a operação de demônios na boca do pastor. Eu quero ouvir o que o Espírito Santo tem para falar comigo através do pastor. A pessoa vai pregar de noite, você precisa orar na sua casa. Deus, hoje eu vou no culto à noite, eu preciso de uma direção, orientação do Senhor. Se for corrigir, ok. Se for consolo, ok. Se for direção, ok. Pai, eu neutralizo todo espírito de engano na boca do pregador. Que o Espírito de Deus fala comigo dentro da palavra através daquele pregador. E aí vem sem escudo. Que naquela noite, talvez, você está querendo uma palavra de bênção, mas Deus quer puxar a sua orelha. Não. O negócio aqui, eu estou vacilando que me vou esforçar para mudar. Não exerce, meu filho, o pastor está jogando ponto para mim. Fulano, o irmão pegou lá, está jogando ponto para mim. Não, gente, realmente, eu preciso mudar. Então, para aprender, irmãos, precisa de ter um coração aberto. Para aprender, precisa de ser humilde. Você precisa ouvir o que Deus tem para você, não o que você quer ouvir. E se você é uma pessoa que alguém te discipula, irmãos, tem gente que você sabe que ela está em pecado. Às vezes eu olho que eu vejo no espírito, eu não vou falar com a pessoa. Eu tenho as duas pessoas que eu vejo direto toda hora que eu olho para elas, só que eu não vou falar, porque eu estou esperando que elas falem. Porque se falar, estão querendo ser curados. Se não falar, porque não quer. Aí você discipula a pessoa, irmã, não sei. Está errado. Não, a pessoa tem que falar, ser sincero. Não, pastor, eu estou com pecados escondidos mesmo. Eu lá dentro do banheiro eu faço isso mesmo. Eu estou cantando aqui, estou fazendo isso, mas lá dentro do banheiro eu faço isso. Lá na minha casa eu xingo não feio mesmo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Seja genuíno, irmãos. Quem quer ser curado, quem quer uma transformação, não pode esconder. Deus trabalha. Jesus falou assim, olha, eu vou para o céu.
E quando ele vier, o Espírito Santo vos conduzirá em toda a verdade. Deus trabalha dentro da verdade com a verdade. Deus não trabalha em fofoca, Deus não trabalha em jeitinho, Deus não trabalha em mentira. Então, se você quer que alguém te discipula, você precisa ser sincero e verdadeiro. E se você discipula alguém, você precisa ter o temor de Deus, porque se a pessoa falar alguma coisa com você, você não abrir esse linguão maior do que uma caixa dessa e falar para todo mundo, não. Porque causa o quê? Causa escândalo. Como que eu vou querer que alguém me discipula na igreja, se na igreja é cheio de fofoqueiro? Eu conto algo pessoal da minha vida, como foi que a igreja toda está sabendo da minha vida. Então você não é um discipulador, você é o quê? Um destruidor de vida, porque você pode matar a fé daquela pessoa. Irmão, nem tudo que os outros falam com a gente é para a gente falar, não. Eu confesso algo para você, não é para você abrir a língua e sair falando para todo mundo, não. É para você orar por aquela pessoa. O que as pessoas falam? Nó, fulano está na igreja, está fazendo isso, já sai contando para todo mundo. Para com isso. Isso é demônio de fofoca, isso é demônio de destruição, irmão. Pode esfriar a fé no coração daquela pessoa, a pessoa nunca mais querer saber de Deus. E quem foi o instrumento? Você. O que a Bíblia fala? Ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. É preferível que marre uma pedra de moinho e se atira no lago. Você já viu uma pedra de moinho maior do que uma mesa dessa aqui? Tem pesa mais de tonelada. Quem que é o pequenininho? É o esclarecido? Não. É aqueles que estão na igreja chegando novinho, que não sabe nada. Que vai ter o tempo, 6 meses, 7 meses, 1 ano, para mudar. Tem gente que está dentro da igreja, irmão, 5 anos mudou muitas coisas que precisa mudar. Então, para discipular alguém, você precisa ter amor, você precisa ter um objetivo. E você precisa estar aberto para aprender. Ninguém cresce sozinho. Lucas 6,40. Alguém lê rapidinho para nós aí, que o tempo está voando. Lucas, capítulo 6, versos 40. Se eu passar um pouquinho aqui, eu preciso concluir essa aula. Lucas 6, quem tem um celular? Rapidinho, celular. Já jogaram um texto, já lê para mim, fez um favor. Então você vai trocar a palavra perfeito por instruído. Leia fazendo favor. Não, troca a palavra perfeito por instruído. Ok? A tradução aqui está perfeita, mas as outras traduções estão ok, instruído. Então ninguém cresce sozinho. Se você estiver aberto para receber instrução, irmão, você pode virar a máquina na mão do Senhor e ser um instrumento do Espírito Santo. Mas o que as pessoas não estão sendo humildes, não têm humildade de aprender. Eu dei uma mensagem aqui de como acessar o mundo espiritual, fiquei olhando quem ia fazer caso da mensagem para ver se as pessoas valorizam. É uma das mensagens mais poderosas, irmãos, que Deus me deu para te dar a vocês. Se vocês aprenderem a aplicar na sua vida, dentro de 6 meses você orando, você muda muitas coisas na sua vida. E as pessoas não fazem caso, os obreiros estão aqui, não fazem caso de vir aprender. Como acessar o mundo espiritual? Se você aprender a mover o mundo espiritual, você move o físico. É coisa de você pegar, vai pagar um curso de batalha espiritual. Tem muita gente que fala assim, pastor, estou fazendo curso de batalha espiritual, estou estudando no YouTube, irmãos. Tem muitos ensinamentos demoníacos no YouTube. Agora, você tem na sua igreja, você não pega o ensinamento que é dado na igreja, mas pega do YouTube. Não entendo. Oh, meu Deus do céu, como que quer que Deus trabalhe na vida da pessoa? Às vezes a pessoa vem aqui. Só Jesus, né? Então, irmão, vou pular um pouquinho. Eu vou falar aqui sobre o chamado rapidinho para me encerrar. A segunda mensagem vai ser fundamentos do caráter cristão. O cristão precisa ter caráter. A terceira mensagem será vida no secreto. Você é uma pessoa que está tendo vida com Deus no secreto? Você está entrando no seu quarto e tirando tempo com Deus? Liderança que edifica, lidando com o pecado e o orgulho. Visão, missão, propósito do reino. Multiplicando discípulos com intencionalidade. Aí no final eu vou dar aqui como acessar o mundo espiritual de novo. Você vai anotar tudo direitinho. Eu vou falar com mais profundidade mesmo, ensinar mais.
Isso aqui são ensinamentos, meu, que se eu tivesse aprendido há 15 anos atrás, o meu nível era outro, porque eu ia aplicar na minha vida. Coisa que eu não sabia, eu aprendi. E isso aqui é para obreiro mesmo, quando o seu fogo está apagando. Eu já estudei essa mensagem aqui, mas eu vejo muito obreiro aqui frio na fé, morno na fé, porque não anotou e não verificou. Gente, meu fogo está apagando. Antes de você cair, sinais vêm. Como que você sabe que um carro está acabando a gasolina? Como, José? Antes disso. Isso. Você olha para o painel. Luzinha está piscando. Opa! Meu carro entrou na reserva. Vai acabar a gasolina. E eu vou para tanto disso. Se eu não colocar aqui mais uns 20, 30 reais, eu não consigo chegar no tanto disso, não. Eu vou ficar lá no meio lá tá repreendido, né? Entendeu? Então, irmão, antes da unção, todo cristão permanece de pé. Isso aqui Deus já me mostrou. É um botijãozinho assim que eu via. Quando você está cheio de Deus, ele está cheio. Quando ele vai baixando. Aí, às vezes, eu oro para o obreiro na igreja, eu vejo a unção cá embaixo. Pouquinho assim. Aquele obreiro está perto de abrir mão da fé. Às vezes é uma ovelha. Às vezes é um pregador que está pregando aqui, irmãos. Não é porque eu sou bom. É a graça de Deus, como o líder para orientar. Mas, irmão, como é que está? Não, estou bem demais. Teve um irmão que eu pus a mão na cabeça dela. O espírito dela é marronzinho. Como é que tá? Não, estou bem, pastor. Estou lendo Bíblia, estou orando. Não, irmã. Qual foi, irmão? Para contar mentira. Você não está bem, fala a verdade, pastor. Eu estou na fraqueza danada. Não estou conseguindo jejuar, não estou conseguindo orar, não estou nada. É verdade, irmão. Seja verdadeiro. Quando eu falo eu estou bem, eu não estou querendo saber da sua vida, não. Eu estou querendo passar algo de Deus para você. Mas se você não estiver aberto para receber, eu não vou passar. Porque eu já passei revelação para pessoas que tomei na cara. Ó, irmão, Deus mostrou isso e isso. Não. Até saiu água no olho. Depois passou um mês e meio, o negócio aconteceu. Mas não estava com humildade para receber. Opa, não, pera, Deus mostrou. Irmãos, eu não vou falar com você que Deus me mostrou, se Deus não me mostrou, não. Porque você sabe uma coisa que eu prezo? É a minha vida com Deus. E eu não vou para o inferno por causa de ninguém que não quer Deus, não. Eu estou seguro na mão de Jesus e Deus vai me dar força para continuar. Quem quiser me seguir, ok. Mas eu abri mão de Jesus. Nem família, nem esposa, nem ninguém, irmãos. Ou eles me seguem, ou eles ficam para trás. Não abro mão, não. Porque minha mulher não vai me salvar, meus irmãos não vão salvar, minha mãe não vai me salvar. Eu já determinei que, igual o Daniel 8, eu sou chamado para influenciar. A minha família tem que me seguir para as coisas de Deus. Eu não vou seguir ninguém que não quer Deus, não, igreja. Eu não. E se você está na igreja, é um obreiro, é uma pessoa que não quer Deus, eu não vou te seguir. Você precisa me seguir, porque eu sei para onde que você é. Eu tenho um propósito diante de Deus. Chegar naquilo que Deus quer que eu chegue. E se você não tem, eu vou seguir essas pessoas? Não, de jeito nenhum, você é doido. Né? Então, o título dessa mensagem, irmãos, é Marcos 10:45. Rapidinho, Marcos 10:45. Se não consegue aí? A primeira coisa que você precisa ensinar alguém quando você for discipular, o que está escrito? Irmãos, rapidinho, irmãos, a hora está voando. Então, quer dizer, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, Deus te salvou, lavou no sangue dele, te redimiu do pecado, perdoou os seus pecados, para você fazer o quê? Servir. E o que as pessoas não querem hoje em dia? Servir. Irmãos, antes de eu ser pastor aqui, eu trocava a lâmpada aqui, eu cansei de arrancar a putriqueira dentro daquele vaso ali. Não vai à igreja não, vai à igreja não é para mim não. O que é isso, irmãos? Nós somos chamados para lavar os pés primeiro, servir, lavar pés significa servir. E quando você vai servindo com carinho, com amor, com excelência, Deus vai te colocando em posição, Ele vai te acrescentando.
Agora, se você não tem disponibilidade nenhuma para servir, e eu já vi bênçãos de pessoas que servem a igreja, que Deus está guardado para quando chegar no Espírito, irmãos. Não é toda hora que Deus, mas de vez em quando Deus aqui, está vendo? Fez com excelência, meu filho. Aí você vê o carinho lá, do galadão que a pessoa vai receber. Por quê? Porque fez com excelência. Então, nós somos chamados para servir, todo cristão é chamado para servir. Hoje as pessoas querem ser servido e não servem. As denominações não servem a ninguém. Às vezes quer servir na denominação só com o microfone, irmãos. Não, tem que ser equilíbrio, tem que servir. É um trabalho para o Senhor? Sim, precisa fazer com qualidade. Mas nós precisamos servir pessoas com pessoas fora da igreja. E o discipulado é um dos meios de servir as pessoas. Hoje as pessoas vêm à igreja, querem servir. Elas querem se dar a cesta básica, querem tudo enquanto há da igreja. Mas quando são prósperas, não quer dar nada para a igreja, não quer servir, não quer cuidar de ninguém, não quer dar uma oferta, não quer dizimar, não quer nada. E eu estou abismado com o tanto de cristão que estão nas bets, são financiadas pelo PCC, pelo Comando Vermelho. Você que está na Betis aí, está financiando a Deolane, né? Toda aquela riqueza lá, Virgínia Novick. Qual é a função do PCC, irmãos? Matar e destruir famílias. Você está fazendo algo que é contra Deus. Você está colocando debaixo de maldição quando você participa da Bet, quando você joga jogo do triguinho, irmãos. É muito sério isso aqui. Porque essas facções são facção pesada, irmãos. Eles entram dentro da sua casa, mata você, corta a sua cabeça, faz só trem ruim com famílias. E você está lá julgando lá com a intenção de ganhar. O jogo é programado para você perder. Naquilo que você perde, você está financiando e colocando debaixo de maldição. Lembra de uma coisa, Deus não precisa de ajuda para te prosperar. Tem as bênçãos decorridas da fidelidade a Deus. Aí às vezes a pessoa não dizima na igreja, não oferta na igreja, mas joga jogo de bets. Joga jogo de em tudo quanto há, que financia o tráfico de droga e o narcotráfico. Se você estudar o narcotráfico, quantos milhões de pessoas são mortas por esse povo? Fernandinho Beiramar, o Marcola, esses pessoal líderes dessas facções aí. Isso é demoníaco. E quanto mais dinheiro entra, mais vão expandindo. Se o governo não decidir combater o narcotráfico mesmo, nós estamos perdidos. Olha nos outros países onde é que o narcotráfico tomou conta, como que o povo vive. Venezuela, Cuba, tudo ali tem narcotráfico, irmãos. Aí as pessoas não querem servir nem com dízimo, nem com oferta. As pessoas não querem servir limpando a igreja, lavando o banheiro. Não querem servir visitando alguém, orando por alguém. Às vezes morre uma pessoa da igreja, a pessoa não quer servir lá. Eu vou lá naquele culto lá porque é o irmão da igreja está servindo, irmão. As pessoas não querem fazer isso. Mas querem ser servidas de tudo enquanto é jeito, mas elas não servem. Está uma inversão de valor. Quando você investe no reino de Deus, Deus investe em você. Nós somos chamados para servir. A primeira coisa que o discipulador precisa ensinar alguém que você discipulou, olha, você converteu, aceitou Jesus, então Deus te chamou para servir. Vai te abençoar, vai mudar a sua vida. Tem coisas que vai ser destravada quando você começa a servir. Se você quer ir na igreja só receber e não servir, pode ter certeza. Irmãos, o espírito da miséria, você sabe como você amarra ele? Com oferta. Pode orar para você ver que ele não vai embora não, mas oferta, eu estou ofertando na obra do Senhor, no trabalho missionário. Os espíritos de miséria vão ser neutralizados, porque eles não saem com jejum e coração. Você vai reganhar dentro de orar. A pessoa não é tão pobre, irmão, tão miserável, que não pode ofertar R$50 na obra de Deus. E as pessoas não têm o carinho. Ô, gente, eu preciso investir na obra. A obra de Deus precisa. Essa noite, que se eu tiver tempo, vou fazer o trabalho que o Francis está fazendo, trabalho de missões, para vocês verem, irmãos, o que quando você investe nas pessoas que trabalham na obra, o que Deus faz. E você vai ter o galardão por isso. Às vezes a pessoa obreira na igreja, ela não tem coragem de dizimar. Ah, não, mas eu já toco lá, eu já prego lá, eu já canto lá, não preciso dizimar, não. A obra precisa de dinheiro. Igual muitos do YouTube, cheio de demanda. Na obra não precisa de dinheiro, não. Deus não precisa, não, irmãos. Mas na terra, sem o dinheiro, você não faz nada.
Você paga a sua luz sem dinheiro, você paga o seu aluguel sem dinheiro, você paga a sua internet sem dinheiro. Se alguém pagar, me fala então. Igual um palhaço, não, esses pastores, vocês é tudo ladrão. Os outros falam com a gente mesmo. Deus não mandou pedir, rapaz, diz-me oferta. Veio antes da lei. A lei veio com Moisés. Deus investiu no ser humano o melhor que ele tinha. Mas o ser humano tem dó de investir nas coisas de Deus. Acham que é prejuízo, não é. O primeiro a investir em mim e você foi Deus. Aí as pessoas têm dó disso, mas não tem dó de investir em Betis, que financia PCC. É contra a lei, irmão. Você está indo contra a Bíblia. Nós somos chamados para servir financeiramente, servir trabalhando. Um copo ali, pega, joga fora. Nós somos chamados para servir, cuidando de pessoas, mexendo com pessoas. Então, quando você for discipular alguém, a primeira coisa que você precisa trabalhar é ensinar ela que ela precisa servir na obra. A seara é grande, irmão, mas o trabalhador é pouco. Então, eu e você que estamos mais velhos de igreja, precisamos ensinar, olha, você foi salvo, foi liberto, mas Deus quer que você serva também. Então, há vários meios de você servir. Você pode fazer uma visita. Pode limpar uma igreja, pode lavar, pode fazer muitas coisas, irmãos. O serviço é o que mais tem, né? Então, guarda o seu coração. Se for discipular alguém, qual é a primeira lição? Ensinar ela que ela precisa servir. Ela foi chamada para servir. Tem gente que acha que servir é só no microfone. Não é só no microfone, não. Pelo contrário, até para de idolatria com o microfone. Se Deus tiver o chamado para você, né? Apóstolo, profeta, mestre, evangelista, missionário, na verdade, na Bíblia fala de evangelista. Então quer dizer que você tem um chamado para o microfone, sim. Pode pegar, sim. Se é do louvor, você tem um chamado, sim, para o microfone. Mas se você não tem, Deus vai te usar em outras áreas. Aqueles meninos ali para o microfone, eles não têm chamado, mas a área deles é a área da tecnologia, né? E eu estou preocupado que precisa de pessoas para trabalhar ali. Treinar mais 4, os dois arrumar mais umas 2, 3 pessoas, treinar para aquilo ali também. Porque se um dia Deus guarda passar mais 2 puder vir, tem alguém que substitui. Mas as pessoas querem servir? Não, por quê? Porque não querem aprender a servir. E servir não é mandar nas pessoas, não é você ser exemplo na sua vida. Você faz e ensina as pessoas a fazerem. Isso é um discipulado, irmãos, genuinamente. Amém? Guarde isso. Então, a primeira coisa, quando você for discipular alguém, ensina ela a servir. Vamos orar e agradecer a Deus, no nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro agradecendo o Senhor por essa mensagem. Que o Senhor reaviva a igreja do Senhor, Pai. Que o Senhor desperta o teu povo, Senhor, para servir, Pai, no nome de Jesus. Porque muitas pessoas, Pai, têm vindo na igreja e não têm tido entendimento que elas são chamadas para servir. E às vezes pessoas que já estão mais tempo na igreja, Pai, estão parando, Senhor, não querem servir o Senhor, não querem investir no reino de Deus. Que a partir de hoje, Pai, comece a despertar na igreja do Senhor, ó Deus, para que as pessoas abracem a visão da igreja e comecem a servir o Senhor, meu Deus, no nome de Jesus. Senhor, sabemos que os tempos está pouco e que é da vontade do Senhor de ganhar as almas, de trazer as almas. Leva o teu povo, Senhor, a trabalhar com o discipulado no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, já agradeço o Senhor, ó Deus, no nome de Jesus, e peço ao Senhor, peço ao Espírito Santo, que quem ouvir essa mensagem, Senhor, seja tocado pelo Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo o Senhor, eu agradeço o Senhor, meu Deus, pelas misericórdias, a bondade e o amor do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém.